Eu glorifico ao Senhor por essa manhã e essa oportunidade que o Senhor me concede, né, de estar junto com os irmãos aqui para trazer a poderosa palavra do Senhor. Obrigado, irmão. E a mensagem que o Senhor colocou em meu coração, para que eu trouxesse à igreja, interessante que eu tinha revisto um texto para trazer para a igreja, mas no decorrer de 2 dias o Senhor mudou toda a trajetória daquilo que o meu coração queria trazer, aquilo que eu queria compartilhar com os irmãos. O Senhor mudou a direção, e a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, substituindo a que eu queria, eu coloquei um tema que diz que o reino dos céus é chegado a vós. Sabemos que todos nós que aqui estamos, um dia o reino dos céus chegou até nós, ele foi apresentado a nós, e nós atentamente ouvimos, tomamos posse, e aqui estamos transferindo aquilo que recebemos. Nós estamos aqui transferindo aquilo que recebemos, e não tem como falar do reino dos céus, porque sabemos que o evangelho, ele começa com a pregação do reino dos céus, e não tem como falar do reino dos céus sem lembrarmos de João, o precursor de Jesus, aquele que veio anunciar a chegada do nosso Redentor, do nosso Salvador. Não tem como falarmos do reino dos céus sem apresentarmos a figura de João. Na linguagem de hoje, se João fosse nos nossos dias, nós usaríamos o termo de que cara estranho, que cara bizarro, porque usava os seus cabelos compridos, vivia no deserto, a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre, e as suas vestes, o seu look era pelo de camelo, com um cinto de couro em volta aos seus lombos. Um cara estranho. Pregar no deserto. Deserto sabemos que é lugar árido, lugar quente ao decorrer do frio, né, ao decorrer do calor, e à noite muito frio. Então sabemos que o deserto é lugar de passagem. Mas João foi pregar o evangelho no deserto. Sabemos que deserto é lugar de passagem. E automaticamente, quando alguma caravana passava e via aquele homem pregando ali, eles paravam ali, ouviam, aceitavam, eram batizados e seguiam as suas direções, levando consigo a boa semente. Porque esse evangelho do reino, ele precisa ser anunciado. E nós somos o João de hoje. Você, cada um que aqui está, é o João de hoje. Precisamos dar continuidade à pregação de João. Eu vou contar aos irmãos uma coisa que aconteceu comigo. Eu trabalhava na Rui Barbosa, aqui no centro, e um determinado dia, eu estava trabalhando e tinha um irmão pregando o evangelho no calçadão, de uma forma bem semelhante às pregações de João. Não aliviava nada, e falando em voz alta e gritando, e eu confesso aos irmãos que dentro do meu coração, eu questionei aquele homem, dentro do meu coração. Eu falei, meu Deus, tanto lugar para esse homem pregar, esse homem gritando no ouvido do pessoal, passando aqui na rua, essa palavra dura e tal, e passei. Eu falei aquilo dentro do meu coração e passei. Irmãos, o Espírito Santo, quem disse que eu consegui ir adiante? O Espírito Santo na mesma hora falou no meu coração, aos meus ouvidos, dizendo, esse aí é o João de hoje, por que você não faz o mesmo que ele está fazendo? Aí eu tomei aquele choque, irmãos, eu tomei um choque, e sabe o que eu fiz? Eu falei, eu preciso pedir perdão àquele irmão. Eu voltei, sentei naqueles banquinhos que tem na Rua Barbosa e fiquei próximo a ele. Quando ele sentou para descansar um pouquinho, eu encostei ao lado e disse, irmão, parabéns pelo trabalho que o senhor está fazendo, porque eu ao passar eu te questionei, e eu estou voltando para te pedir perdão, porque o Espírito Santo me cobrou, e ele disse a mim, que você é o João dos nossos dias, que você é o João, é a voz que clama no deserto.
E eu me retratei com aquele irmão, fiz amizade com ele. Hoje esse irmão é meu amigo. E a palavra que eu vos trago se encontra no livro de Mateus, apenas 3 versículos. Eu gostaria que o seu irmão pudesse colocar para a gente. Mateus 3, versículo de 1 a 3, que diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Algumas versões diz que arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Este é aquele de que o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sabemos que o reino dos céus é chegado a nós. Mas o primeiro versículo ele diz que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que eu quero dizer com essa palavra arrependei-vos? Porque sem arrependimento, esquece o reino dos céus. Sem arrependimento, sem nos retratarmos, não adianta ficarmos pensando em reino dos céus. Esse é o primeiro detalhe para alcançarmos o reino dos céus: nos arrependermos de tudo aquilo que praticamos e fazemos que desabona a nossa conduta, não diante dos homens, mas diante do Eterno, daquele que nos criou, daquele que pagou um alto preço por nós, porque Ele investiu em nós. E nós precisamos agora dar frutos de arrependimento, darmos resultado às expectativas que Ele lançou sobre nós. E cada um de nós que aqui estamos, nós temos que prestar conta, nós temos que, cada dia, nos arrependermos, nos retratarmos, para fazer menção ao sacrifício de Jesus da cruz do Calvário, porque esse sacrifício não foi em vão, esse sacrifício foi para que nós nos tornássemos pessoas melhores, pessoas que retratassem as nossas vidas, mas que não ficasse com o reino dos céus só para nós, que nós atribuíssemos às outras pessoas também esse reino, porque a Bíblia diz que está preparado desde a fundação do mundo para nós. Sabemos que o plano de Deus, o plano do ser humano foi ter uma comunhão tete a tete com o Senhor. O Senhor gostaria de hoje poder, se não fosse o pecado, chegar agora aqui e palestrar conosco. Essa é a vontade de Deus, relacionar com cada um de nós, se apresentar. Para isso fomos criados, a sua imagem e a sua semelhança. A sua imagem e a sua semelhança. Mas o pecado, infelizmente, a desobediência, fez com que esse projeto fosse, a princípio, interrompido. Porque ele voltou a ser ativo quando Jesus resolveu entregar-se para nos redimir. Se entregar na cruz do Calvário, se tornar maldito, nos aceitou primeiro. Às vezes eu ficava me perguntando no início, antes de entender, como nos aceitou primeiro? Então é predestinação? Eu estou aqui porque Ele me aceitou. Como assim? Quando Ele aceitou descer dos altos céus, passar por aquela humilhação toda que passou, e ser pendurado no madeiro, Ele já nos aceitou. Ele confiou a nós, Ele acreditou no ser humano, como nós acreditamos. Por isso que a igreja ela está ativa, porque ela continua ainda acreditando na reconciliação, continuamos acreditando no arrependimento. Sabemos que o mundo aí fora, a palavra da cruz é loucura para muitos, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. É aquilo que nos fez tornarmos pessoas melhores. Estamos ainda sendo trabalhados, ainda estamos sendo lapidados, mas nós vamos chegar lá, porque o nosso alvo é a eternidade. Eu vejo muitas pessoas se preocupando com as coisas terrenas, juntando tesouro, querendo mais e mais e mais e mais. Morre e vai ficar tudo aí. Eu me lembro, quando eu falo a respeito de reino dos céus, eu lembro daquele jovem rico,
que teve a oportunidade de fazer o melhor negócio da vida dele, em dar tudo que tinha. Jesus disse: vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, e eu te darei um tesouro no céu. Ele preferiu ficar com o tesouro aonde a traça corrói, aonde o ladrão rouba e aonde ele morre e não vai conseguir levar. Ele deixou de fazer o maior negócio da vida dele. E nós temos que fazer menção a isso todos os dias. Nós precisamos saber quem nós somos no reino. Nós precisamos saber o que estamos fazendo no reino. Nós precisamos saber para onde vamos no reino. Precisamos acordar todos os dias com essa preocupação em nossos corações, que precisamos ser fiéis até a morte. Porque ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muitas pessoas estão por muitos anos no Evangelho, se deixando se corromper por algumas coisas, deixando entrar brechas pela direita, pela esquerda, tentando uma negociação, tentando conciliar o Evangelho com tantas coisas. Isso não tem nada a ver, isso não tem problema. Eu quero te dizer que o que era pecado no passado continua sendo pecado hoje. O Deus do passado continua sendo o Deus de hoje. E nós que entendemos, nós que aceitamos essa proposta divina, nós não temos aliança com esse mundo, a nossa aliança é com o eterno. Então, se o eterno diz que é pecado, para nós vai ser pecado. Embora que eles digam que não, mas eu digo que sim, porque a minha Bíblia diz que sim. Ela diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Precisamos ser transformados todos os dias. E esse João, que veio trazendo essa palavra dura, pregando no deserto, interessante que a palavra dura de João, a palavra reta e sincera de João, fazia com que as pessoas saíssem de suas cidades, de suas casas, e fossem ter com ele lá no deserto, para ouvir a pregação de João. E lá, aceitavam, criam na palavra, aceitavam, se batizavam e seguiam o curso de suas vidas. Esse homem, que na linguagem de hoje a gente ia achar bizarro, como eu falei. Mas olha o que Jesus disse a respeito desse homem. Jesus diz assim: que não haveria outro igual, nascido de mulher, nessa terra, como João. Não haveria outro. João nasceu com um propósito. João veio à terra com um propósito. E interessante que o nascimento de João foi semelhante ao de Jesus Cristo. O mesmo anjo que chegou a Zacarias no templo, aonde ele ofertava, aonde ele estava queimando o incenso, onde ele ministrava, e disse para ele, já com a idade avançada, que ele seria pai. E a palavra de Deus diz que ele assentou em seu coração, ele não acreditou, embora sendo um anjo falando com ele, o anjo Gabriel, e o seu coração se fechou em relação a isso. E a Bíblia diz que ele ficou mudo, porque ele fechou o coração à mensagem do anjo. Ele ficou mudo. E esse mesmo anjo que anunciou a chegada de João Batista, a voz que ia clamar no deserto, o homem que ia preparar o caminho do Senhor, essa mesma voz, esse mesmo anjo, é o que foi a Maria e disse as palavras a respeito de Jesus. E Maria, recebendo a mensagem de que seria a mãe do nosso Senhor, ela imediatamente, ela preocupou-se, porque a Bíblia diz que ela não conhecia varão, e na nossa ótica é complicado aceitar uma situação parecida, mas ela entendeu o projeto, ela entendeu o plano. O Espírito Santo colocou no seu coração de que aquilo ali era algo divino, não era algo natural, era algo sobrenatural, era algo que nós iríamos precisar para fugirmos da condenação
que está por vir. Porque o dia do Senhor vem e ele está cada dia mais próximo. A volta do Mestre está cada dia mais próxima. Precisamos estar atentos em relação a isso. Precisamos estar vigilantes como uma sentinela. Porque nós vamos ser, a qualquer momento, nós vamos ser surpreendidos. Ou nós partiremos daqui, porque a morte é algo inevitável. Muitas das vezes, quando se fala em morte, a gente treme, mas é inevitável. Estamos predestinados a ela. Mas o Filho do Homem pode voltar nas nuvens do céu antes de nós partirmos daqui. E nós não podemos ser pegos de surpresa. Depois que o reino do céu é chegado a nós, depois que foi anunciado a palavra, que nós entendemos o projeto, nós não podemos ficar para trás. Nós não podemos ser surpreendidos. Porque sabemos que o plano divino, aquele plano lá do Éden, que está ativo até hoje, aonde Deus quer nos levar para compartilhar conosco, Ele quer nos mostrar a glória dEle, Ele quer que nós conheçamos a glória dEle. Mas existe um outro ser que já viveu lá, que foi expulso de lá, que quer impedir que nós alcancemos aquilo que ele já viu lá. Para ele já não há mais solução, não tem mais jeito. Então ele sabe como é que é, ele viveu lá. A Bíblia diz que ele era o anjo, o querubim era um anjo de luz. E ele se rebeliou contra Deus e foi expulso de lá com uma terça parte dos anjos. Os irmãos imaginam o quanto tem de espíritos vagando por aí, que os nossos olhos carnais não veem, porque se eles vissem, nós talvez entrasse em pânico e ficasse até louco. Porque o Salmo 91 diz que peste que anda na escuridão. Se o Salmo relata peste que anda na escuridão, é porque existe peste que anda na escuridão. Mortandade que assola o meio-dia, mortandade que assola o meio-dia. Mas nós temos um Senhor que de todas nos livra. Eu me lembro bem daquela passagem que o moço acordou de manhã e quando abriu a porta, viu o exército inimigo que o rodeava. E ele voltou preocupado e disse ao profeta: olha, eu acho que para nós agora deu ruim, por quê? Nós estamos cercados, não temos como sair daqui. E o profeta, que confia no Senhor, ele diz assim: Senhor, abre os olhos desse moço. E quando o moço volta a olhar, em volta daquele numeroso exército, havia um exército de anjos que os cercava e os protegia. É por isso que nós, servos do Senhor, quando nos entregamos a Ele, nós nos tornamos propriedade dEle. Mas é para isso, é necessário arrepender-se de tudo aquilo que nós fazemos que desagrada ao Senhor. Sabemos que as leis que estão sendo criadas, as medidas que estão sendo tomadas, as facilitações que estão sendo feitas, os acordos que estão sendo feitos, eu digo para vocês que conhecem um pouquinho da palavra, eu tenho certeza que é uma afronta a Deus. E os nossos irmãos do passado, para eles manter ativa a fé deles, a crença deles, muito pagaram com suas vidas, mas não voltaram atrás. Daniel, se você não se prostrar, você vai ser lançado na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Mas o homem que conhece a Deus, ele precisa confiar no poder desse Deus, porque não há outro livramento para nós. E a palavra de Deus é bem clara quando Ele deixa para nós que existem 2 senhores. E quando agradamos um, desagradamos outro. Não tem como agradar os 2 senhores. E quando você agrada um, você levanta guerra contra o outro. Porque a Bíblia diz que quem não é contra nós é por nós. E quando nós declaramos que somos do Senhor, que cremos na profecia desse livro, quando nós declaramos que esse livro é uma bússola para nossas vidas, quando nós declaramos que para todas as situações de nossa vida, nós buscamos referência aqui, nós levantamos guerra ao inimigo. É por isso que um louvor que cantou ainda agora eu gosto muito, que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Porque quando estamos aqui, nós declaramos guerra ao inimigo.
Queima ele, Jesus. Repreende no poder do teu sangue. Tentamos arrancar pessoas, servos do diabo, para se tornarem servos de Deus. E nós ficamos figurinha carimbada para o inimigo. E quando nós saímos debaixo da proteção, quando nós abandonamos o nosso propósito, irmão, ele vem com força para cima da gente. A Bíblia diz que o segundo estado é pior que o primeiro. Por quê? Porque declaramos guerra ao inimigo e agora queremos passar para o lado de lá. Nós somos considerados traidores. Porque quando nós conhecemos a palavra e depois retrocedemos com ela, a Bíblia diz que é como o cão que volta a comer o próprio vômito. É uma palavra dura, mas é a Bíblia quem diz. É como a porco que volta a deitar no lamaçal. Depois de limpo, volta a se sujar novamente. É a Bíblia quem diz. E se a Bíblia diz para mim, irmãos, quanto a fato não há argumento. Se a Bíblia diz para mim, está dito e acabou. Não adianta questionarem comigo, tentar me mostrar subterfúgio ou outro caminho. Porque se a palavra nos diz, é nela que nós temos que acreditar e confiar. E sabemos que João preparou o caminho do Senhor. E João batizava à margem do Jordão. E João era enfático em pregar a respeito de Jesus. E sabemos que naquela época o povo vivia debaixo de um regime muito duro dos romanos, impostos muito altos. Quando interessava em alguma coisa, tomava, afanava, pegava mesmo. Então o povo vivia oprimido. E João no deserto pregando que viria o Salvador, viria o Libertador, viria aquele que iria resolver a situação do povo, arrancar o povo do sofrimento. Muitos iam até João, esperando a chegada do Messias, esperando um general com um enorme exército para combater os romanos, e muitos pensavam até assim: eu quero ver quando esse Jesus chegar, o que eles vão fazer, eu quero ver, vai dar cabo deles, nós vamos às forras de tudo o que fazem conosco. E um determinado dia, João à margem do Jordão, como sempre, fazendo o seu trabalho, e de repente vem aquela figura simples, humilde, a Bíblia diz que sem parecer e sem formosura, e vem se aproximando de João, e o Espírito testifica a João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João diz para o povo: eis aí aquele que eu disse para vocês, que é mais poderoso do que eu, a qual eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, que o povo olhou e viu aquele homem simples e humilde, sem nenhuma arma. Muitos se decepcionaram quando viram. Por quê? Porque eles não entenderam o propósito de Jesus. Por isso que Jesus é enfático em nos dizer que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal, que muitas das vezes até habita nos lugares celestiais. É essa que é a nossa luta. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E quando Jesus chega a ser batizado por João à margem do Jordão, João se opõe. João acha-se indigno de batizar o Filho de Deus. Mas ele diz o seguinte: convém que assim seja, João. Jesus, maturidade e humildade não faltou em Jesus para que ficasse como exemplo para nós. E o tema da Gileade desse ano é maturidade. Quer aprender sobre maturidade e humildade? Acompanha Jesus. E Jesus se submeteu a ser batizado por João. E a palavra diz que quando ele se submerge na água, que ele volta, o céu se abre, o Espírito Santo vem com forma de pomba e repousa sobre ele. E uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E esse feito chegou até os nossos dias de hoje nos registros bíblicos. E Jesus começa o seu ministério. Mas João foi figura fundamental. E não tem como falar do reino dos céus sem mencionar João. Não tem como mencionar. Falar em reino dos céus sem trazer João à tona. E a Bíblia diz que aí Jesus começa seu ministério. E nós observando, como eu disse, o nascimento foram parecidos, anunciado pelo mesmo anjo. A diferença foi que quando Jesus nasceu,
A estrela apontou os magos à direção aonde o Senhor Jesus estava. E eles vieram para adorar o Messias. E interessante que ele passa pelo rei Herodes e diz: olha, viemos adorar o rei que nasceu. A estrela do Oriente nos trouxe aqui. E o rei fala assim: rei, aqui sou eu. Mas nasceu outro rei aí? Não estou sabendo não. Faz o seguinte, vocês vão lá, presenteiem a ele, adorem ele, na volta vocês passam aqui, fala comigo onde ele está, que eu também quero ir lá adorar. Eu também quero ir lá presentear e adorar. Só que os magos foram avisados pelo anjo da intenção do coração de Herodes. A intenção do coração era matar o mestre. E Jesus se submeteu a muitas coisas por causa de nós. Ele se submeteu à morte de cruz, precisou fugir para o Egito para não ser morto, tudo para que esse plano se cumprisse. Mas a morte era inevitável, como eu disse, que a morte para nós é algo inevitável. Eu sei que é difícil aceitarmos, machuca, dói, mas nós que servimos a Deus precisamos acreditar que após a morte é a redenção do crente. A Bíblia diz que naquele grande dia muitos irão se ressuscitar para a vergonha eterna, mas muito para receber de Deus aquela palavra linda. Vocês imaginam nós vencendo os obstáculos aqui da terra, e quando chegarmos naquele grande dia, na hora de que a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, e quando o Senhor estiver em seu trono para julgar as nações, e chegar a sua vez de ser julgado, e quando você vier caminhando até Ele, e Ele já levantar com um sorriso nos rostos, dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está separado desde a fundação do mundo. Olha que prêmio, olha que coisa linda. Enquanto muitos vão vir cabisbaixos, porque sabe a situação que partiram daqui. Precisamos cada dia nos posicionar, para nós não sermos pegos de surpresa. O reino dos céus é semelhante às virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Precisamos ter prudência. Tem um ditado antigo que dizia que prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Precisamos ser prudentes, principalmente nas coisas concernentes ao reino dos céus. E começa o ministério de Jesus, e Jesus levanta os seus discípulos, chama os seus apóstolos, seus seguidores, abre para ele o plano de salvação, e esse plano se estende até nós, nos nossos dias de hoje. E hoje nós estamos dando continuidade a esse trabalho. E eu quero dizer que assim como João nasceu com um propósito de anunciar a chegada do Messias, a pregação de João, de anos atrás, ela continua sendo a mesma pregação que nós devemos utilizar hoje. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vai vir o Redentor buscar a sua igreja. João dizia que viria o Messias para libertar o povo. A pregação nossa continua sendo a mesma. Ele virá novamente para levar um povo separado, um povo santo. Sabemos, na realidade, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas através de Jesus nós conseguimos alcançar esse benefício de sermos considerados santos, separados. Separado de quê? Das coisas desse mundo. Os irmãos observam bem, se você é uma pessoa que tem influência, se você tem dinheiro, e se você tem uma bela casa, uma boa piscina, aos finais de semana, você faz um churrasco regado com tudo que tem direito, a sua casa vai estar sempre cheia. Mas quando você aceita Jesus e começa a falar de Deus, muitos dos seus amigos te abandonam. Muitos amigos teus te abandonam. Eu tenho pessoas da minha família, pessoas que eu amo, que não frequentam a festa da minha casa, eles não frequentam. Por quê? Porque não tem a bebida. É por isso que Jesus diz assim: olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E a gente escuta tantas pessoas dizer assim: meu Deus, eu quando não era crente, parece que as coisas fluíam para mim, estava tudo certo. Depois que eu aceitei a Jesus, meu Deus, parece que as coisas se voltaram tudo contra mim. Sim, o mundo espiritual se levanta contra você.
Para quê? Para fazer com que você perca as esperanças, para fazer com que você perca a fé, para fazer com que você se entregue, para você não alcançar aquilo que o teu Senhor já reservou e preparou para você. Então precisamos, em contínuo, estarmos como um sentinela, como eu já havia dito. Para quê? Para não sermos apanhados de surpresa e não perdermos aquilo que está reservado para nós. É difícil? Muito difícil. Não vem me dizer que é fácil, porque não é. E quando muitas das vezes Jesus entra em nossas vidas, surge um monte de problema. É por isso que em Mateus 10, 35 diz assim: aquele que amar mais o filho, porque eu vim para a dissensão do homem contra o seu pai e a filha, contra a sua mãe, e a sua nora contra a sua sogra. Veio trazer dissensão. Na verdade, ele não veio trazer dissensão, é o resultado dele na nossa vida. As pessoas se afastam de nós. Não é que nós causamos dissensão, não é que ele causou, é que a presença dele, o mandamento dele, o regulamento dele não agrada a todos. Por isso que muitos dizem assim: fulano agora aceitou Jesus e a vida dele acabou agora não pode mais isso, não pode mais aquilo, já não é nem uma boa companhia para nós mais. Eu já ouvi isso, já não é nem mais uma boa companhia para nós. A conversa agora, irmãos, eu tenho algumas pessoas da minha família que eles estão reunidos, quando eu chego ele falou: ih rapaz, chegou Zé Luiz aí, já sei qual é o assunto, vai vir de encontro a tudo aquilo que nós estamos falando, e são pessoas que conhecem o Evangelho, conhecem os preceitos, e quando Jesus chega, provoca situações inesperadas. Vou te provar isso quando ele nasceu, que quando Herodes pediu aos magos que viesse dizer para ele aonde o menino estava, para que ele fosse adorar, mal intencionado, e quando ele viu que os magos mudaram o rumo e foram embora, não veio dizer para onde ele estava. Qual foi a ordem que ele deu? Matar todos os meninos de 2 anos para baixo. A chegada de Jesus já começou a causar uma revolução no mundo espiritual, porque sabemos que a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. Então, na chegada de Jesus na minha e na sua vida, nos traz muitos transtornos. Ou se você não quiser que cause transtorno, aí você pode fazer aliança, mas aí você foge da proteção, você foge de seu propósito. Então, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mais vale obedecer a Deus do que os homens. Muitas das pessoas temem ao homem. A Bíblia diz que não devemos temer ao homem, que mata a carne e depois não tem o que fazer com ela, mas devemos temer o Deus, que mata a carne e lança a alma no inferno. A esse sim deves temer, a esse precisamos temer. A nossa aliança é com esse, que é a nossa aliança, o nosso pacto é com ele. E hoje o Senhor me trouxe aqui para trazer essas palavras. Não estou falando para a igreja, eu estou falando para mim primeiro. Estou falando para a igreja, mas primeiro estou falando para mim. Por quê? Porque eu também preciso estar incluso em tudo aquilo que eu estou falando aqui, porque senão eu estaria aqui perdendo o meu tempo, e nós não estamos aqui para perder tempo, nós estamos aqui para avançar, nós estamos aqui para povoar o céu, estamos aqui para ser referência para outras pessoas, no seio da nossa família, quer queiram ou quer não, mas a verdade de Cristo ela precisa prevalecer. É como o bispo fala aqui várias vezes, e isso me encantou nessa igreja. Eu não tenho compromisso com ninguém, eu tenho compromisso com essa palavra: doa quem doer. Está aqui, se está aqui, precisamos relatar, não podemos esconder nem omitir. Existem igrejas que evitam certo tipo de pregação, para quê? Para não entrar em choque, mas a salvação vem da palavra dura,
Porque se nós não nos ajustarmos, nós estaríamos em vão aqui. Por isso que João diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra arrependei-vos significa o seguinte: a palavra arrependei-vos, ela tem um significado interessante. O significado da palavra arrependei-vos diz: abandonar conscientemente o pecado, voltar-se para Deus, lastimar dos erros cometidos e assentar em seus corações em nunca mais repetir o mesmo erro. Esse é o significado da palavra arrependei-vos, porque através do arrependimento vem a maturidade. Quando você se arrepende genuinamente, vem a humildade. Qual é a necessidade que Jesus tinha de ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, sendo filho de Deus, conhecendo toda a trajetória dele, sabendo do seu poderio? Qual era a necessidade? Mas ele fez isso para deixar, por exemplo, para nós, que no mundo nós teríamos aflições, que seríamos tentados também. Mas ele diz assim: mas eu venci o mundo. Ele está dizendo assim para mim e para você: se você estiver comigo, fique tranquilo, porque você também vai vencer. Mas para vencer, você precisa estar aliançado comigo. Nós sabemos que no mundo em que vivemos, quando compramos algum objeto em alguma loja, o fabricante dá a garantia daquele produto. Existem automóveis que têm até 5 anos de garantia, mas tem um detalhe: se dentro desses 5 anos apresentar algum problema e você for lá, ele vai mandar verificar se foi mexido alguma coisa ali, se você fez a prevenção dele em dia. Porque se você não tiver em dia com tudo aquilo que é recomendado, meu irmão, você vai ter que procurar um mecânico dar teu jeito. Não tem como resolver seu assunto aqui não, porque isso foi mexido. Então, irmão, nós somos a mesma coisa. Nós precisamos estar intactos, procurar cada dia. Muitas das vezes as pessoas caem, e muitas pessoas julgam: não, caiu, nós temos que encostar e dar a mão para levantar, para não ficar prostrado. Vamos de pé, caiu, é o fim. Não, vem cá, vem comigo, vamos levantar. O problema é você ficar caído aí, vem comigo. Não devemos julgar as pessoas, devemos tentar puxar as pessoas, arrancar do lamaçal, arrancar da queda, fazer ele entender que, embora ter caído, ele é importante no reino. E a Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Então nós somos promotor da paz. Nós fomos chamados para povoar o céu, para apresentar esse evangelho verdadeiro, sem acrescentar, sem tirar nem pôr, mas genuíno como ele é. Não adianta maquiarmos, não adianta nós maquiarmos, nós facilitarmos, nós berganharmos, não adianta, gente. Porque aquele que é fiel e verdadeiro, aquele a qual vai dar o direito do reino dos céus, ele é exigente nessa parte. Ele é exigente nessa parte. Ele diz: sede santo, porque vosso Pai é santo. Então temos que buscar a santificação a todo custo. Isso é, se quisermos herdar o reino dos céus. Ah, mas ali naquele lugar ali, não é assim que ele prega. Não tem problema. Eu respondo pelo manual que está aqui. Agora, qual é o manual que usa lá? Não quero saber. Eu sei que o manual é esse aqui. Eu sei que as ordenanças estão aqui. Eu sei que os princípios estão aqui. Então é aqui que eu tenho que buscar. Se eu estou num lugar, interessante que eu ouço isso aqui nas pregações do nosso líder. A hora que ele disser, trouxer alguma coisa, e vocês vê que não está de acordo aqui, ele mesmo diz para não aceitarmos. Por quê? Porque ele sabe que aquele que vai nos garantir a salvação, ele vai exigir que nós estivemos plenamente de acordo com esse manual. Não adianta nós querermos buscar subterfúgio. O que fulano disse, precisamos ser obedientes à palavra, porque o obediente ele sofre menos. O filho obediente ele é menos hostilizado. Precisamos entender que nós, seres humanos, nós nascemos para viver debaixo de regulamento, debaixo de regra. Porque se não fosse
nós caminharíamos para a nossa própria destruição. Eu digo isso porque quantas pessoas nós temos visto sendo destruídos, jovens jogados na sarjeta, nas cracolândias. Por quê? Porque não querem viver debaixo de regulamento, não querem viver debaixo de princípio. E quando não se vive debaixo de princípio e regulamento, nós sofremos muito. Quantas pessoas que vêm para o Evangelho pela dor, poderia vir pelo amor, espontaneamente. Eu abro meu coração a esses mandamentos. Eu quero seguir esse mandamento. Sei que é fácil, sei que não é fácil, é muito difícil, mas eu quero entrar debaixo desse jugo, porque Jesus diz assim, ó: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o jugo dele é suave e leve. Antigamente, quando nós éramos criança, nós ouvíamos dizer, os pais dizer que era muito difícil criar uma criança nos caminhos do Senhor, que era muito complicado. Eu digo para vocês que hoje complicado é criar fora daqui. É porque aqui eles vão ter informações, eles vão armazenar informações em suas mentes, como eu tenho armazenado informações lá de trás. Eu sei das consequências que é o desobediente. Eu sei das consequências daqueles que não temem a Deus. Eu sei das consequências daqueles que querem viver a sua vida a grosso modo. Ainda existe muitos que dizem que tem livre-arbítrio. Eu faço porque Deus me deu livre-arbítrio. Eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Paulo diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o livre-arbítrio que Deus nos deu não é para nós fazermos o que queremos, é para naquele grande dia, quando o seu joelho se dobrar diante dele, você não dizer que você foi condicionado a praticar mais obras, que você foi condicionado a não seguir o caminho da verdade, porque sabemos que lá no passado, o primeiro homem, quando foi espremido, ele transferiu a responsabilidade, mas a mulher que o Senhor me deu, o Senhor vai na mulher, mas a serpente me enganou. Ninguém quer segurar, pois então esse livre-arbítrio é para isso, para naquele grande dia você não dizer que você foi condicionado à mulher, que você foi condicionado à serpente. Você vai ter que dobrar o seu joelho e vai ter que dar conta de seus feitos. Então é isso que a igreja está fazendo hoje. O que a igreja faz hoje? É nos alertarmos em relação a isso. Para quê? Para não sermos pegos de surpresa. Para ninguém me disse, ninguém me falou. Não tem como fugirmos. E a Bíblia diz que o dia do Senhor está vindo. Está como um tesouro. E perguntaram a Jesus quando é que seria esse dia. E ele disse que somente o Pai sabe esse dia. Mas se nós olharmos, irmãos, friamente, se nós olharmos friamente para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender. Noé pregou que viria o dilúvio, e veio. Muitos chamaram Noé de louco, como chamam a nós também. Chamaram Noé de louco, não creram na pregação, até que chegou o grande dia, que o dilúvio veio e consumiu a todos. Aí quando começaram a ver, Noé, abra-nos a porta. Como é que ele vai abrir se não foi ele que fechou? A porta estava selada. Vocês tiveram tempo de se preparar. Vocês tiveram tempo de ouvir e não ouviram. E nos nossos dias não é diferente. E nós vemos que o dilúvio veio e consumiu a todos, foi dado uma nova oportunidade. O povo novamente se corrompe. Aí é anunciado o Messias que viria. O Messias veio. Nós fomos informados, eles foram informados que morreria de cruz, ressuscitaria ao terceiro dia. Já aconteceu. E que enviaria o Espírito Santo, aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, e ele está aí. E se nós olharmos agora, depois do que eu acabei de mencionar, o que está faltando agora, irmãos? O que está faltando agora? Parem para pensar.
Rumores de guerra a gente já está ouvindo falar. A revolta da natureza assustando, abalando o ser humano de forma que nós às vezes olhamos certas cenas pela televisão e nós vemos que nós nos sentimos impossibilitados de fazer alguma coisa. O que nos resta é fugir daquela situação, porque senão nós não vagamos juntos. É isso que nós temos visto. Aí eu te pergunto, será que Deus não está vendo? Eu quero te dizer que Ele está ciente de tudo. Essa onda da pandemia que levou muitos, será que Deus não está vendo? Ele está ciente de tudo, porque tudo está no controle dele. Mas existe um detalhe, Ele ainda está suportando tudo isso, porque Ele está esperando que muitos que estão no caminho, andando de forma inadequada, se ajuste, entre para o caminho da verdade, para não ficar para trás. Ele não quer perder ninguém, e muitos que estão lá fora, Ele está esperando que nós vamos lá e resgatamos, porque também Ele tem plano de salvação para todos. Então Ele está suportando tudo isso, Ele não está aceitando, Ele está suportando. Por quê? Porque Ele acredita no ser humano, Ele ainda acredita no homem. Por quê? Porque para o homem não tem limite, irmãos. Se os irmãos observarem direitinho, a tecnologia hoje, ela avançou de uma forma ao Wi-Fi, você joga música para lá sem fio, você atende um telefone nos Estados Unidos, conversa como se estivesse do seu lado, e você para analisar. A pessoa que criou esse aparelho, quando ele nasceu, ele nem falar nem andar sabia. Olha que interessante, nem andar e nem falar. O avião, aquele troço pesado no ar, você solta um pedacinho de plástico, aquele cai, o avião, e a pessoa que criou isso, quando nasceu não sabia nem andar e nem falar. Para você ver que o homem realmente, ele foi feito imagem e semelhança do Eterno, e se ele buscar, ele vai mais além. Infelizmente, muitos usam os seus conhecimentos para o mal, mas quem dera se todos tivessem o conhecimento que nós temos, quem dera que todos tivessem o entendimento que nós temos de ouvir, dar ouvido às orientações da palavra de Deus, do manual que foi deixado para o ser humano. Quem dera que todos dessem ouvidos a essa palavra. O mundo seria completamente diferente, a desigualdade. Eu acho que se nós pararmos para pensar, não haveria necessidade de haver tanta truculência nesse mundo, se todos colocassem o amor de Deus nos seus corações, se todos permitissem que Deus arrancasse aquele coração de pedra e colocasse um coração de carne, um coração onde ama o seu próximo como a ti mesmo, que é um dos mandamentos que precisamos andar imbuídos nele. Precisamos olhar para as pessoas em situações precárias e nos sensibilizar, como os discípulos andavam com Jesus em um determinado dia, viram alguém enfermo e aquilo mexeu com ele, e ele diz: Senhor, quem pecou para que essa pessoa nascesse dessa forma? Quem pecou, Senhor, para que eles nascessem assim? E Jesus disse: nem ele, nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim, para a glória de Deus, porque o nosso Deus, ele tira proveito de todas as situações, e muitas das vezes, quando nós nos apanhamos em situações difíceis, quando as coisas nos apertam, nós corremos para o joelho, nós corremos para a oração. Quando as coisas frostram, a gente relaxa. Então é necessário, Deus não quer nos perder. Então muitas coisas que vêm sobre as nossas vidas, não é para nos destruir, não é para nos matar, é para que nós nos enraizamos na palavra, para que nós nos enraizamos no relacionamento para com Ele, para que Ele não nos perca de vista. Eu tenho orado ultimamente e tenho pedido: Senhor, não retire de mim os teus olhos, não retire de mim a tua presença. Davi, homem segundo o coração de Deus, pecou, errou, cometeu um monte de coisa errada, mas ele entendeu que o mais precioso que ele tinha não era o reino,
não era quem ele era, mas era a presença de Deus que existia com ele. Que nós venhamos perder tudo, mas que a presença do Senhor jamais se afaste de nós, jamais retire de nós. E hoje o reino dos céus é chegado a nós, porque João veio com um propósito, mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito para cada um daqui que me ouve. Deus tem um propósito para cada um. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Precisamos nos descobrir. Precisamos entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado. Porque todos nós somos importantes para Deus. Todos nós temos o que oferecer para Deus. Que seja varrendo o templo, todos nós temos algo para oferecer para Deus. É como a irmã disse aqui, financiarmos o reino de Deus com o nosso dízimos e as nossas ofertas. Já é uma grande coisa, porque sabemos que é necessário para a manutenção da casa de Deus. Então todos nós estamos aqui, o reino de Deus é chegado a vós. Precisamos saber quem somos no reino, o que estamos fazendo no reino e para onde vamos, porque esse reino já está preparado para você. E eu tenho certeza que é algo surpreendente, é algo que vai nos encher de alegria. Nós não vamos precisar de mais nada. A Bíblia diz que lá o ladrão não rouba, lá não existe doença, dor, não existe tristeza, não existe amargura. Lá nós vamos estar realmente livres de tudo isso, de todos os apertos que passamos aqui. Amém? Eu gostaria de chamar a equipe de louvor para cantar um louvor, para nós encerrarmos aqui a palavra. E Jesus tem coisas preciosas para nós. Precisamos estar posicionados para que Ele nos veja. É interessante que eu conversando com umas pessoas há uns tempos atrás, e eles estavam falando a respeito de Jó, porque existe provação e existe tentação. Quando é provação é da parte de Deus, tentação é da parte do maligno, que às vezes nós procuramos para nossas vidas. Precisamos ficar atentos em relação a isso. Existem situações embaraçosas que entramos e que às vezes queremos até culpar Deus, coisas que nós pegamos com as nossas próprias mãos, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, Deus prova os seus filhos. Prova, por quê? Porque quando Ele prova é porque Ele tem algo bem grande para você lá na frente, e Ele quer saber se você está apto a receber aquilo que Ele tem para você. Amém? Vamos ouvir um louvor. E eu gostaria de saber se existem pessoas aqui que ainda não pertencem à igreja, está de repente assim um pouco afastado, um pouco parado, né? Precisando refazer suas alianças. Eu quero dizer para você que eu também já estive em situações parecidas como essa. E a melhor coisa que eu fiz foi quando eu entrei pela igreja, de porta e sentei. A minha esposa está ali, ela é testemunha. E eu ouvi a palavra, eu ouvi um louvor. E naquele dia eu assentei no meu coração de que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Eu estava vivendo de forma errada depois de conhecer o que Deus tem para nós. E eu resolvi me render. E eu digo para vocês que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. O Senhor deu um novo rumo para a minha vida. Ele mudou a minha história de uma forma surpreendente. Eu quero dizer que esse Deus é abençoador, e Ele quer abençoar o seu povo. Eu tenho galgado espaços que eu não imaginava. Eu tenho recebido bênçãos do Senhor, a qual eu não pensava. E há um tempo atrás alguém me perguntou como eu consegui algo na vida. Eu comentei a respeito de uma coisa que tinha conseguido, e alguém me perguntou como foi que eu consegui. Eu falei, rapaz, na realidade
eu não sei te dizer o que acontece com a minha vida, mas se eu fosse você, eu perguntava para Ele assim, porque é Ele que proporciona tudo nas nossas vidas. E hoje o conselho que eu deixo para você, que de repente está um pouco descompromissado com o Evangelho, um pouquinho afastado ou distante, não perca essa oportunidade. Não permita que o Filho do Homem venha na nuvem dos céus e te pegue você de forma desordenada ou desprevenido, ou com a sua aliança, com alguma rachadura. O momento é esse de refazermos a aliança, de nos entregarmos e nos rendermos. Por quê? Porque esse mundo não tem nada que encante mais aos nossos olhos. Já não tem espaço para nós nesse mundo. Já não há espaço para nós mais nesse mundo. Até as pessoas que nos olham, porque nós que temos a marca de Cristo, às vezes nos afastamos, às vezes a nossa fé ela fica um pouco abalada, mas mesmo assim, alguém passa e fala, ó, é como Pedro, que foi seguindo Jesus de longe, e alguém chegou e disse, rapaz, você é um deles. Não, eu nem conheço. Sim, você é um deles. Você fala como ele, você anda como ele, você é idêntico a ele, porque precisamos ter essa marca em nossas vidas. Precisamos que o brilho do Espírito Santo esteja ativo em nós, para que o mundo olhe para nós e veja, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E muitas das vezes nós deixamos que os advérbios dessa vida arranca de nosso rosto esse brilho, mas o Senhor hoje quer te devolver esse brilho. Ele quer voltar a fazer morada no seu coração. E enquanto a equipe de louvor ir lá cantar um louvor, se tiver alguém nessas condições e quiser reatar a sua aliança, venha até o altar, e a igreja do Senhor vai orar por você. A igreja do Senhor vai interceder por você. E você vai ver a mudança que o Senhor vai trazer na sua vida.